Então, no vídeo passado, o nosso Irinoso recebeu aquela proposta do Rei dos Demônios. Mas como é que um tigre como nós viraria subordinado de um mero cachorro vira-lata? E por isso ele foi rejeitando a oferta, enquanto o bicho puto da vida ficou enfurecido e jogou uma maldição nele. Porque pelo pecado de rejeitar a oferta, agora ele será alvo de todos os demônios. E mesmo recebendo isso, não é hora de ficar parado. Ele já vem chamando os caras do sacrifício pra cair na porrada. E do outro lado ali, eles tinham pegado aqueles caras que estavam fugindo. Mas a Teresa chegou com seu bastão e sapecou a cara do primeiro, mandando a mulher cuidar dos outros. Só que essa aí já é um caso perdido, porque ela já foi dominada pelo medo. Então o outro sacrifício veio, ela defendeu e coronhou o cara ali com um bastão, falando pra mulher não desistir, porque eles podem sair daqui, então segure sua arma e lute. E enquanto isso, lá na prisão dos sacrifícios, a galera já tava chorando, achando que ia morrer. Até que um dos caras aparece lá mandando eles fazerem silêncio, já que os seus superiores estão conversando. E o encapuzado ali tá perguntando se era ele mesmo. E quando se olha pra cela, não é que Irineu tava ali no meio. E vendo este cara aí da frente, ele percebe que a mana era de um humano. E até usando o olho da gula não deu certo, por causa da barreira mental que ele usava. Então agora ele vai ter que usar isso, a pílula branca, que dobra os seus status durante 10 minutos. E assim ele usou o olho da gula de novo e agora sim deu certo. E vendo essa habilidade, o Cavaleiro da Távola Redonda, esse cara deve ser um dos poderosos do grupo dos humanos demoníacos que a Melinda Ruivinha falou pra nós. E por isso o Irineu ficou interessado naquela outra habilidade, a barreira mental. Só que as condições de cópia é pra fazer o sujeito revelar o seu nome de cavaleiro e agir como um pirado das ideias até descobrir o nome dele, ou mais conhecido aí como Chuninbyo. E aí até ele mesmo pensa que teria que tomar pelo menos umas 6 goladas aí pra ficar lelé desse jeito. Então o cara pergunta se ele não vai falar nada, mas o Irineu apenas fala que estava ocupado suprimindo as trevas que tem dentro dele. Oh, é mesmo ele, né? Esse cara aí não bate bem da cabeça não. E enquanto isso a vampira lá tava rachando o bico dessa situação do Irineu que tá morrendo de vergonha. Mas o cara lá vai sério falando que ele será usado como sacrifício. Só que quem ele acha que é para aprisionar a insanidade por destruição? Irineu! Aí que o cara não tá entendendo foi nada, pensando que ele deve estar escondendo alguma coisa. E ele até vem falando que sabe que ele é poderoso e que suas habilidades estão seladas aqui, então já era. Daí começou uma gritaria na sala do lado porque o ritual de sacrifícios vivos está começando. Entretanto, ele pode dar uma chave se o Irineu falar o que ele sabe sobre o desconhecido. Só que o espertalhão fala que se ele quiser saber sobre isso, ele teria que revelar o seu verdadeiro nome. E ele, pensando que o Irineu ia morrer mesmo, fala que seu nome é Rosenveld, ou mais conhecido como Lancelot. E assim as condições foram atingidas e ele copiou a barreira mental Rank S. Então ele só foi falando que o desconhecido é uma palavra bem difícil. E depois disso ele jogou a chave e foi indo embora. Daí os afobados lá dentro foram tentar abrir, enquanto o Irineu foi tirar um cochilo no chão, porque isso aí não tem fechadura. E lá na loirinha Teresa, ela acabou de ser presa também. E segundo os caras do sacrifício, ela resistiu ferozmente e derrotou mais de 20 deles. Daí ela pergunta onde estão os outros, enquanto a mulher que ela salvou de morrer tava quebrando a outra ali dentro na porrada, do nada, falando que a culpa era dela. Só que a Teresa entra na frente mandando ela parar. E segundo essa mulher, a culpa é dela, porque essa garota é uma habitante da torre. Então as outras começaram a falar que a torre nunca teria existido se não fosse eles, enquanto a menina já tava tremendo de medo de apanhar de novo. Mas a Teresa só parou elas porque ela foi capturada pelo culto assim como elas, e por isso era pra deixar a menininha em paz. E assim, depois disso tudo, a Teresa tava lá conversando com ela, e o nome da menininha aí é Andrea. E há um tempo atrás ela estava na sua vila, até que os devotos chegaram para buscar os sacrifícios, e como ela era uma criança sem pais, os adultos mandaram ela pelo bem da vila, porque isso seria um dever importante. E foi desse jeito que ela acabou aqui. Daí nessa hora, enquanto a Teresa confortava ela, os caras lá de fora vieram falando para escolher um sacrifício de cada sala. E se ninguém for selecionado, todos participarão do ritual juntos. E por isso as minas lá dentro tava pirando, até que elas tiveram a ideia de mandar aquela garota magrela. E a Teresa entrou na frente, mandando elas não decidirem as coisas assim, enquanto o guarda lá fora tava doido pra ver as minas descendo no soco. E lá na cela do Irineu, ele mesmo já foi se voluntariando. E enquanto andava lá com os outros sacrifícios, ele foi jogando algumas pílulas dentro dos ralos que dava no esgoto desse negócio.
E assim os preparativos necessários estão prontos. E nos pensamentos do Irineu, a Teresa também deve ter sido capturada e tá vindo se voluntariando como sacrifício. E como planejado, agora uma missão secreta apareceu, falando que os fanáticos são tidos como os vilões, e o atributo de adaptabilidade aumentará em 0,1 a cada fanático que for eliminado, e se o líder do culto for eliminado, aumentará em 30. E agora sim, o Irineu tá de bem com a vida. Só que nessa hora começou uma barulheira na frente porque eles estavam trazendo os outros sacrifícios, e os caras estavam literalmente fazendo um show lá dentro. Mas quando o Irineu olhou pro lado, ele viu a nossa Teresa amarrada em um poste, enquanto o lunático falava que essa mulher se sacrificou para salvar uma criança, e por isso ela será um nobre sacrifício. E só de ver essa cena, o Irineu já ficou putaço, e foi invocando o Grimório de Maquedran. E agora tudo que estava selado foi liberado por 10 minutos, porque foda-se o plano, temos que resgatar a Teresa agora. Então o Irineu já começou usando o elemento fogo, enquanto as pílulas vermelhas que ele jogou começaram a se ativar. E nisso todo o chão começou a explodir fazendo um pilar de chama, enquanto os lunáticos começaram a correr. Daí ele pegou a sua adaga e soltou a Teresa que ainda estava viva. E agora mesmo ele não tá dando a mínima para os atributos, ele vai exterminar todos eles. Então ele foi comendo a pílula preta das trevas e usando a barreira negra. E com ela ativa em todo lugar, ele puxou a espada porque agora é hora de cair no pau. Enquanto os caras lá embaixo fizeram foi começar a rezar para o deus rei demônio. Daí do nada começou a chegar uma energia, e eles achando que ele atendeu suas preces, mas quando viu, o Irineu passou cortando geral. Porque o monstro tá puto, porque eles foram mexer logo com a nossa loirinha Teresa. Já que lá na cela, quando as mulheres vieram pra pegar a baixinha, a Teresa acabou dando uma surra nelas, porque ela é forte e ela escolherá quem vai. E por isso ela mesma deve ter ido como voluntária. Daí voltando no Irineu, ela acabou de acordar falando que sabia que ele viria resgatar ela. E assim o Irineu massacrou todos e aumentou a sua adaptabilidade em 23. Então agora a Teresa fala que precisa passar em um lugar antes de ir. E desse jeito ela foi correndo lá na cela para pegar a menininha que tinha ficado. E o Irineu então ficou bolado porque ela fez a ligação aos seus preciosos 10 minutos para voltar aqui. Mas de qualquer jeito, como essa garota é uma habitante da torre, ele já teve uma ideia. E veio perguntando por que ela não se tornou uma devota, já que todos os habitantes aqui são fiéis fanáticos. E o motivo é que ela não queria acreditar nisso, já que os moradores da sua cidade venderam ela porque não tinha paz. Então se isso é um plano do deus desses lunáticos, ele é apenas um babaca. E o Irineu fala que sente algo parecido, já que ele foi abandonado em um orfanato e teve que se virar a vida toda. E por isso viver é difícil, mas você tem que seguir em frente. Daí ele fala que eles vão lá acabar com o líder do culto para que ela possa viver em um mundo sem restrições. E por isso, em troca, ela deveria fazer parte do seu time. Então ele foi usando aquela habilidade da marca da aflição, enquanto a Teresa pensava que ele nunca fez isso com ela. E assim eles foram derrotar o líder do culto. E a duração do Grimório também já acabou, então todas as habilidades foram seladas de novo. Daí o Irineu veio falando que o líder é completamente diferente dos outros fanáticos, porque ele não pode usar habilidades como eles, mas é tão forte quanto um Breaker. E como agora o tempo limite das habilidades acabou, ele só pode tentar lutar mano a mano. Só que o problema é o artefato divino que ele usa, porque aquilo é uma urna come lixo, um artefato que contém um feitiço que mata um alvo escolhido. E por isso o Irineu fala que vai bloquear o efeito pelo menos uma vez, já que ele precisa de tempo para usar de novo. Então o papel da Teresa aqui é o mais importante. Ela vai ter que subjugar o líder antes que o feitiço ative novamente. E daí finalmente chegamos na porta que leva ao líder do culto. E abrindo ela, lá estava ele, o encapuzado. Enquanto o Irineu já pergunta onde estava aquele homem de antes, mas na verdade ele já foi embora. Só que agora o líder já tirou a capa porque vai oferecer eles como um sacrifício. E vendo isso, a Teresa já percebe que aquele pote deve ser o artefato. Então o Irineu partiu de um lado chutando e a Teresa pelo outro. E como ele ficou meio atordoado, a Teresa só pegou um pano e passou pela fuça dele puxando, enquanto o Irineu vinha. Mas ele só usou a sua força para jogar a Teresa longe. Daí quando o Irineu veio, ele foi também. Só que hoje não, Irineu desviou e mandou um pescoçudo nele, enquanto já dava
dava aquela provocadinha básica. Então o maluco foi rindo, porque o Irineu será o seu primeiro sacrifício. E por isso ele começou o encantamento do artefato. E o Irineu só avisou a Teresa que é agora, já que o tempo de recarga é longo. E olhando nos olhos da urna, você consegue ver quanto tempo falta. Então o resto fica com ela, porque ele foi e tomou o ataque diretamente. E o sistema veio falando que ele morreu, e também a maldição do Rei Demônio desapareceu. Daí a Teresa foi tentar acordar ele, mas o maluco já tava mais maluco ainda e veio pra cima chutando ela pra longe. Então agora ele também vinha pra cima da Andrea, mas a Teresa chegou por cima dando uma tesoura de perna no pescoço dele, porque ela nunca deixará ele chegar perto dela. Só que o cara durão levanta todo feliz, porque é assim que tem que ser. E depois de levar mais uma bofetada, ela percebe que uma luta direta é impossível. Então quando ele veio de novo, ela desviou e pegou uma daquelas bugigangas lá atrás e começou a jogar nas luzes do lugar. E agora a visibilidade dele deve ter sido afetada. E o primeiro passo agora seria tirar aquela urna de perto dele, já que se ele usar ela de novo, ferrou de vez. Mas nessa hora lá vem o socão que ela saiu correndo, porque segundo o maluco, o cabelo loiro dela se destaca até mesmo no escuro, e por isso que é fácil de achar ela. Daí ele chegou de novo e ela tomou uma e foi correndo. E pensando em não desperdiçar o tempo, ela teve uma ideia. Então o maluco viu um cabelinho ali de novo e foi pra cima. Mas quando chegou lá, era só pedaço de cabelo que ela cortou. E assim lá veio a lourinha Teresa por trás, porque uns minutos antes ela cortou seu cabelo no ombro pra derrotar este maluco. Daí quando ele foi dar um socão nela, a Andrea tacou um pote na cabeça dele, e a Teresa foi e conseguiu pegar o artefato divino. E aí o carinha lá ficou se achando, perguntando se agora ela vai usar isso nele, porque é impossível. Até que ela lembra do que o Irineu disse antes, porque ela teria que memorizar isso. Peteria de Amérios Tel Paversio, já que esse é o feitiço que ativa aquele artefato. E assim ela começou a invocar o feitiço, enquanto o maluco já entrou no desespero. Então só foi. O feitiço virou contra o feiticeiro e o cara acabou todo espetado pelo ataque. E desse jeito o boss do quinto andar foi derrotado. Daí depois de pegar a Andrea, ela foi tentar acordar o Irineu enquanto chorava. Até que agora, como o boss morreu, a restrição de habilidades foi retirada, então a Bênção das Estrelas foi ativando, aquela habilidade que ele copiou há muito tempo atrás quando conheceu a Teresa. E agora o nosso amão Irineu acordou, perguntando por que ela estava chorando, mas fez foi levar um chocão no meio da barriga porque a culpa é dele. E depois disso tudo, a Teresa pergunta por que a mensagem falando que o próximo andar foi aberto ainda não apareceu. Mas o negócio é que a condição de conclusão do quinto andar é fugir. Então depois que eles passarem por essa porta, o próximo andar será liberado. Só que tem uma coisa interessante sobre esse lugar, porque a posição de boss pode ser herdada, já que a pessoa que ficar com esse jarro será o novo mestre. E ele está pensando em confiar esse cargo de regente a Andrea. Daí ela e a Teresa tomou foi um susto quando ele falou isso. Mas o Irineu fala que prometeu deixar ela viver em um mundo livre do culto. E agora ela pode viver a vida que quiser. E assim a posição de mestre foi herdada, e o crescimento está acontecendo por causa do poder do regente. E desse jeito a nossa mini André cresceu para sua nova forma, e já vai ajoelhando falando que agora é a mestra dessa terra desolada, e foi jurando lealdade ao nosso menino Irineu. E como ele é a primeira pessoa a receber a lealdade de um boss, o sistema fala que esse feito foi registrado no Hall da Fama. Daí ela foi abraçar a Teresa, até que um tempinho depois finalmente é hora de ir embora. E o tempo restante para a conclusão do próximo andar é de 90 dias. Enquanto na internet toda já tava rolando solto que o Irineu completou o outro andar. E aquele cara que tava vendendo as pedras falsas acabou foi tomando uma surra e parando no jornal. E agora fomos lá no frango que tava em casa. Mas nessa ele escutou um barulho e quando foi ver, alguém veio quebrando a porta dele. Então ele foi puxando a espada, enquanto o mascarado se apresenta. E esse é o Gawain. E ele tá surpreso que a casa do desconhecido é tão pequena assim. E quando ele ouviu o desconhecido já ficou sem entender. Mas na verdade quem causou isso tudo foi o Irineu, que agora estava acompanhando a nossa vampira Alice, enquanto fazia as suas compras levando tudo que via pela frente. E isso é porque pelo preço de ensinar a Andrea, o Irineu deixou a Alice viver uma vida normal, que de normal não tem nada. Mas o que ela tá ensinando a Andrea é ter a vida de um boss, a postura de um boss. E tudo
tudo isso está na agenda diária do boss, porque a Alicia está mostrando todas as qualidades que um regente de andar deve ter. E enquanto ela tá lá gastando rio de dinheiro, o Irineu tá olhando seus status. E comparado com a última vez, ele ficou forte pra caramba. Já estamos no nível 32 e com 78 de adaptabilidade. E segundo ele, os raiders normais já devem estar por volta do nível 30. Mas por causa dos seus atributos, não deve ter ninguém melhor que ele nesse mundo. E o item que ele conseguiu por completar o quinto andar foi o espelho quebra-barreiras. E ele conecta com qualquer lugar desejado abaixo do 10º andar. Além de poder conectar nos andares acima do 10º dependendo do crescimento do jogador. E por isso agora temos muita coisa a fazer. Daí ele foi ligando lá pro nosso mano do óculos escuro, porque ele tem um trabalho pra ele. E aqui pela guilda dele, as coisas estão indo bem. E como o Irineu tá muito famoso, ultimamente várias pessoas estão querendo se juntar à guilda. Então o Irineu fala que vai mandar uma lista e era pra ele reservar tudo que tiver nela, além de que ele queria uma reunião com a guilda Fight Days. E assim, tempo depois, estamos nos encontrando com o cara dessa guilda, o Gitae. E essa é a primeira vez que eles te encontram desde aquele teste que teve um tempinho atrás. E por causa daquilo, o esquentadinho agora tá sendo todo educado enquanto fala com ele. E o Irineu veio falando aqui que estava pensando em mudar os termos do contrato, já que a guilda dele tem 10 masmorras de rank A no 3º andar, e por isso ele está querendo uma delas. Daí o cara apertando a mão de nervoso já pergunta se então ao invés de 10 masmorras no 1º andar, agora ele tá querendo só uma no 3º andar. E é exatamente isso mesmo que ele tá querendo. E o mano ali já pergunta com base em que ele tá sugerindo um acordo desses. Ah, o aumento da inflação, custo da mão de obra, né? Daí o Gitae fala que não são um grupo de caridade pra ouvir esses absurdos. Então ele vai indo embora porque isso não vale de nada. Mas nessa hora o Irineu fala que quer o labirinto do 3º andar Tempo Cinzento. Um labirinto que a guilda dele falhou em todas as tentativas de limpá-lo. E o Irineu ouviu dizer também que o Gitae estava constantemente desafiando o Templo Cinzento. Mas a reputação da guilda dele foi pro saco por causa de todas aquelas falhas. E nesse ritmo a posição dele como líder também está em perigo. E por isso o Irineu irá limpar o labirinto para ele. E agora estamos na Áustria, em Viena, ouvindo um concerto de música clássica, e a Alicia ali estava encantada com toda essa performance, enquanto o Irineu acabou de concluir a missão de ir a um concerto 7 vezes e copiou a habilidade tão perfeito e entendimento de instrumentos. E assim, depois do concerto, eles foram jantar, e agora o Irineu já deve conseguir acabar com tudo que ele tem para fazer aqui hoje para voltar para a Coreia, já que as missões eram comer em um restaurante 3 estrelas, observar o chefe fazendo a comida e fazer diferentes tipos de pratos. E a vampira, mesmo não querendo incomodar, ela tá perguntando por que eles estão curtindo tanto assim. Mas tudo tem o seu motivo e era só pra ela aproveitar por enquanto, já que no 6º andar da torre dos testes fica a floresta élfica, e os elfos acabam ignorando os forasteiros para proteger a floresta. E como a maioria dos jogadores só passa lá pra marcar presença, já que eles vão subir de nível em outro lugar. Contudo, pro Irineu, ele não vai só passar lá, porque cada andar tem um objetivo, bem como muitas oportunidades. Só que agora ele recebeu uma chamada do Gitae falando que está tudo preparado. E assim no outro dia, o Irineu acabou de chegar usando a magia de teleporte do carinha ali. E agora estamos no templo avançado do 3º andar, um lugar onde as pessoas vêm para mudar de classe sem nem mesmo perceber que tem um labirinto embaixo disso. E lá atrás vem chegando o Gitae com a sua turma. E esses são os membros que participarão da raid de hoje. E o capitão do time já veio todo falando que assistiu todos os vídeos do Irineu. E não só ele, como a maioria veio pedindo autógrafo. Então o Gitae fala que passa toda a autoridade dessa raid para o Irineu. E a única condição disso era concluir com sucesso esse labirinto. E assim eles decidiram se encontrar daqui meia hora, enquanto o Irineu foi lá no Templo das Classes. E a sacerdotisa estava perguntando por qual caminho ele deseja seguir. E segundo o Irineu, ele já testou todas as classes nas suas contas secundárias. E por isso ele escolheu o Mestre das Barreiras, já que no museu e no labirinto, aquele vagabundo do frango se orgulhava muito das suas barreiras. Então agora é melhor a gente passar por cima dele de novo com uma barreira ainda maior. E saindo do templo, lá embaixo estava cheio daquele povo samurai, porque eles são da guilda dos samurais e vieram chamando o Gitae para conversar. E ele já vem falando que não vai deixar eles participarem. Mas segundo o samurai do coque lá,
muitas pessoas estão decepcionadas, e ao invés de ele ficar preso em um labirinto que não consegue, seria melhor juntar forças pelo bem da humanidade. E segundo os carinhas da multidão, aquela é a guilda samurai que esteve mostrando um crescimento enorme ultimamente. E se for eles, talvez eles consigam concluir o labirinto. E agora que eles ganharam a opinião pública, fica até difícil recusar. Mas nessa hora veio o Romão e Irineu que estava incomodado com uma coisa, porque eles estão falando sobre eles não terem força o bastante, só que olhando bem, as forças dele não são tão diferentes. Daí os samurais ficaram foi bolado com ele, mas o que parece ser o capitão deles fala que eles têm uma força muito superior que a deles, porque eles têm um veterano que escalou até o andar 30. E por isso eles já têm informações sobre territórios que ninguém consegue imaginar. E eles usarão esse conhecimento e se tornarão os heróis que salvarão a humanidade. E não seria nada mal se eles ficassem ricos no processo. E usando o olho da gula, as palavras que ele diz são verdade. Mas aí fica naquele e se, porque pode ser mentira e ele acredita que seja verdade. Daí ele foi usando o olho da gula em todo mundo, até que achamos quem falou isso pra ele, que é esse carinha, o Takeshi. E este humano tá no nível 27 e tem a habilidade de semi-previsão, uma previsão capaz de ver os andares superiores com base na maestria. Então aquilo de ter escalado até o andar 30 é furada total. E agora mostra que em outros labirintos, a guilda dos samurais conseguiu tesouros graças a ele, e mesmo que ninguém saiba sobre suas habilidades, porque como pode ser mentira se ninguém sabe? Daí o Irineu naquele tom fala que como eles têm alguém tão incrível, eles deveriam entrar junto com ele. E agora que o capitão dos samurais ficou se achando mesmo, mas mal sabe ele o que os aguardam lá dentro. E o que o Irineu falou pro Gitae é que se eles querem tanto assim se tornar heróis, eles não deveriam dar pelo menos uma oportunidade pra ver se é fácil ou não virar um herói. Então o Gitae ficou igual a gente, se perguntando o que esse maluco tá planejando. E assim eles entraram no labirinto Templo Cinzento. E lá dentro já tem um monte de jogadores que foram transformados em pedra. Mas o nosso senhor samurai aqui já veio preparado, porque ele trouxe o escudo de Perseu. E nessa hora apareceu uma tela falando que a condição foi concluída e um novo privilégio chegou. E desse jeito, Irineu desbloqueou a impressão lunar, que reduz o tempo de ativação de todas as barreiras em 25%, além de aumentar o efeito em 30%. E se ele encontrar todas as línguas perdidas, ele poderá aprender a barreira sem nome. E quando ele estava escalando a torre muito tempo atrás, ele já viu essas coisas aí, mas nunca conseguiu descobrir pistas do que era. Então isso significa que ainda tem algo que ele não sabe sobre essa torre. Daí o pessoal foi andando até que o Takeshi veio falando alguma coisa pro samurai. E na mesma hora eles já prepararam para o combate, porque vinha uma mega cobra por cima. Então o grupo dos samurais foram todos atacando ela com magia, enquanto os guerreiros iam por baixo. Até que o capitão deles pulou e desceu dando uma escudada que capotou a bicha de vez. E os caras da guilda do Gitae estavam impressionados com essa força. E até o Irineu percebeu que eles ficaram desmoralizados só com isso, mesmo que eles não aguentassem nem um minuto contra a Alice. E agora fomos lá no quinto andar, onde a Alice está ensinando a Andrea a colocar medo nos outros. Então ela estava lá toda mostrando aquela atitude: eu ordeno que você se submeta a mim. E agora é a vez da Andrea tentar. E se liga que a Alice está até usando um caixotinho para ficar mais alta. E voltando lá no labirinto, eles se viram na seguinte questão: vamos pela esquerda ou pela direita? Daí o samurai já deu uma olhada pro cara das previsões, só que a previsão dele não tinha mostrado nada disso. Então ele começou a falar isso e o Irineu já veio puxando pra ir na esquerda, já que o nosso incrível veterano tava falando. E assim seguimos pela esquerda. Mas segundo o Irineu, as previsões dele é pior do que ele imaginou, porque ele escolheu logo a esquerda. Mesmo que isso não importe, tanto que já será um inverno, não importa o lado que eles vão. Até que ali na frente tinha alguma coisa. E chegando perto, o Takeshi fala que é apenas uma armadilha simples. Mas na mesma hora começou a sair lasers de todo lugar. E o grupo dos samurais foi usando uma habilidade de infusão de mana para bloquear os disparos. Só que mesmo assim tá muito complicado para eles, enquanto o Takeshi xinga o Irineu por ter falado aquilo em voz alta de vir para a esquerda. E quando ele olhou para trás, estava o Irineu tranquilaço ativando a barreira física. E com isso nada estava afetando o grupo dele. Daí o próprio Irineu vai saindo mandando eles ficarem perto da barreira, já que ele tem que ir ali pegar alguns itens. E assim o Irineu foi passando por todos os lasers numa boa,
enquanto os samurais estão gritando e se defendendo de todo lado. Então o capitão da guilda do Gitae estava lembrando que o seu líder disse que tem momentos em que você deve aceitar as coisas, mesmo que saia perdendo, e por isso ficar de lado e não atrapalhar é uma estratégia válida. E lá na frente o Irineu passou por todos os lasers e concluiu a missão secreta, ganhando a chama flamejante. E olhando para trás, o grupo dos samurais está tudo ferido, além de que pessoas morreram. Daí o Irineu chegou lá falando: nossa, caramba, muitos de vocês se machucaram, né? E o cara puto vem xingando, porque ele sabia da armadilha e pessoas morreram. Só que o Irineu deixou eles virem porque estavam se gabando de ser um veterano do andar 30 e por isso ele não tem direito de ficar com raiva, já que ele não pediu pra ninguém vir aqui com ele. E o maluco lá agora fala que a guilda samurai não vai deixar ele impune. Mas agora não é hora de falar baboseiras, porque veio uma tela falando que as condições especiais foram atingidas e o guardião do templo cinzento está despertando. E agora apareceu uma mega serpente bebê fogo. Então se eles quisessem reclamar de alguma coisa, que fiquem vivos primeiro. E essa cobra bebê fogo é um pet cobra da deusa Medusa. E como seu corpo todo é feito de fogo, ataques físicos são inúteis contra ela. E o bando de samurai ferido ali já estão querendo entrar em formação pra batalha. Até que o Irineu foi lá, mandando ele passar isso pra cá. E é claro que ele tá falando desse escudo bem aí. Mas o samurai não quer de jeito nenhum, chamando ele de lunático. Então, como é isso, não temos escolha. Pode deixar que a gente pega do seu cadáver daqui a pouco. E agora foi, a cobra veio atingindo com sua rajada de fúria. Um ataque de fogo que vai devastando tudo que vem pela frente. E assim o samurai mandou o Takeshi ficar atrás dele, porque ele tá usando o poder do escudo. Mas olha que nem isso adiantou. O ataque passou e todo mundo foi carbonizado. Daí o Irineu só chegou pegando o escudo pra ele, já que o artefato de vidro nas mãos de um lixo não é nada. E o único sobrevivente dos samurais foi logo o Takeshi, que tava perguntando por que ele age como se soubesse de tudo. E o Irineu já pergunta se ele não consegue ver a resposta com essa previsão merreca dele. Então o cara até ajoelha perguntando qual é a relação dele com a torre, porque ele não vê nenhum futuro relacionado ao Irineu. Só que nessa hora a cobra veio pra cima e ele só defendeu usando a formação glacial. E o Irineu puto, que tava no meio de uma conversa, só mandou um ataquezão de gelo em cima dela. E assim foi a prisão glacial. E depois dessa o Irineu veio falando que na verdade ele é uma divindade exilada da torre. E aí o cara ficou confuso, porque divindades são seres absolutos que regem os andares superiores. E agora o cara foi todo se ajoelhando pedindo perdão pelos seus pecados. Enquanto o Irineu por dentro tava rachando o bico, porque se fosse uma divindade mesmo, em vez de escalar, teria feito um elevador subir de boa. E ele vem falando pro cara que a sua aparência está assim porque ele foi exilado nesse corpo. Então ele pergunta se o Takeshi quer conquistar a torre ao seu lado. E vendo essa oportunidade única, né, o pedido da divindade, ele foi aceitando. E por isso agora ele dará uma marca como símbolo do trato deles. E assim ele levou um tapão e conseguimos mais um escravo... Opa, companheiro, né? E agora a barreira física que protegia os outros foi desativada e o capitão lá foi agradecendo, porque graças a ele o seu grupo está vivo. Mesmo que seja frustrante por eles não ter conseguido ajudar em nada. Só que ainda é cedo demais pra falar isso, porque o próximo inimigo acabou de chegar. E vendo isso, ele já manda todo mundo preparar pro combate. Mas nessa hora o carequinha é pego de lado e quando ele olhou virou uma estátua, porque essa é a Medusa, o boss do Templo Cinzento, que também tá puta da vida por ele ser colocado as mãos em seu filho. E o capitão dos caras lá já pede pra todo mundo se controlar e vai usando a liderança coletiva, aumentando a moral e a resistência dos membros em 20%. Só que a Medusa vem fervente mandando uma rabada na cara do capitão, porque ela não é uma idiota que só consegue usar petrificação nos outros. E quando ela ia descer as garras no outro, o Irineu só chegou mandando um escudo na cara dela, porque a partir de agora era pra eles ficarem lá atrás, já que essa daqui é dele. E ela mesma tava perguntando por que ele não virou pedra.
Ué, mas não é porque você é fraca demais? Mas na verdade o olho da Gula faz com que ele fique imune à petrificação. E aí ela já pira a vida, ativa o domínio de Gorgon, onde a velocidade de ataques mágicos aumenta em 30%, enquanto a velocidade de movimento é reduzida em 15%. E assim ela foi usando o ácido fluido, enquanto Irineu foi vindo pra cima, porque ele ativou aqueles passos do Rei Demônio da espada, que dá 70% de velocidade de movimento. E agora ela usou o golpe da víbora pra cima, mas Irineu só puxou o escudo e defendeu, porque esse artefato aumenta a defesa em 300%. E depois disso ele só passou mandando alguma coisa na testa dela, e quando foi ver ele ativou uma barreira da tumba do selamento. E assim a condição final para avançar para o mestre da barreira foi concluída, porque ele prendeu um boss lá dentro. Mas a Medusa na mesma hora se libertou dessa barreira, falando que nada disso será capaz de segurá-la. E agora ela veio pra cima dando uma rabada pra todo canto. E depois de desviar de tudo, Irineu foi usando o aperto do gigante. Daí ele começou a pegar nos pedaços de pedra e tacar nela. E ela foi destruindo tudo, porque nada disso funcionaria contra ela. Só que foi aí que ela percebeu que ele não estava jogando pedras aleatoriamente. Mas agora é tarde demais, porque o Irineu desenhou runas usando a cinza dos corpos do povo que foi carbonizado. E agora uma barreira de 3 estrelas foi ativada prendendo a Medusa. E dessa vez ela não vai conseguir sair fácil dessa. E vendo aqui na telinha, a missão foi concluída. E como é difícil prender um boss vivo, a maioria das pessoas só prende um boss Goblins do primeiro andar. Mas como ele prendeu um boss de alto nível, ele avançou para uma classe superior, o Interprete de Runas. E com isso ele é capaz de entender a essência das runas, criando barreiras inexistentes, além de barreiras feitas por essa classe ter o dobro de efetividade. E desse jeito conseguimos uma classe secreta rapelona. E também a marca da lua foi registrada, e ela reduz o tempo de ativação de todas as barreiras em 25% e aumenta os efeitos em 30%. E agora, além de tudo aquilo, ganhamos um belo de um brinde também, né? E daí que ele lembra que a Medusa tá lá atrás perguntando o que ele vai fazer com ela. Mas talvez ele possa esfolar, fazer alguma armadura decente, não sei. Só que pensando bem, matar os bosses aos olhos dos outros é o objetivo final, porque te dá recompensas. Contudo, não há mérito nenhum em matar a Medusa, porque a cabeça dela perde a habilidade ao sair do templo, e a armadura feita com sua pele causa dano venenoso ao usuário. E nesse caso, que tipo de utilidade ela teria? Então Irineu abriu a loja de moedas e comprou um bocado de coisas diferentes, como sempre. Daí ele jogou tudo ali no meio e foi misturando, e quando deu a cor certa ele começou a desenhar alguma coisa, até que uma tela apareceu falando que o circuito secreto foi conectado através de um círculo mágico. E quem apareceu lá do outro lado era o velho da biblioteca, perguntando como é que ele fez isso. Mas o Irineu só fala que comprou umas coisas aleatórias, misturou e olha só no que deu, né? Uma grande coincidência. Só que esse papo aí não vai colar muito bem não. Daí ele veio falando que, parando pra pensar, tem um monstro aqui. E isso é uma Medusa viva. E segundo o Irineu, não tem como ele não ficar interessado nisso, já que ele é um colecionador de coisas da mitologia grega. Então ele vem puxando a espada porque está prestes a matá-la. E como ele tá aí, pode ficar de espectador mesmo. E na hora que o Irineu ia pular nela, o velho já gritou falando que não pode matar uma coisa preciosa dessas. E por isso não importa como ele conseguiu o contato dele, ele vai apenas abrir um portal aqui para eles conversarem pessoalmente. E assim o portal abriu e lá foi o Irineu. E dessa vez fomos parar no andar 42 da Torre dos Testes, a cidade dos antigos deuses egípcios, o Oásis Branco. E ele nem estava acreditando nisso, porque vai ser a primeira vez vendo uma divindade antes de alcançar o nível 100. Daí ele até pergunta o porquê do velho não tá na biblioteca. E na verdade ele veio aqui a negócios, e essa é a residência dos deuses egípcios. E eles estavam interessados em conhecer o Irineu também. E pela forma que ele falou, já deve ter percebido a mentirinha que ele falou sobre ter a proteção de um deus egípcio. Daí, andando pela cidade, o Irineu pergunta o que é essa cratera enorme no chão. E nesse lugar aqui ficava uma esfinge, que é aquela icônica cabeça de leão do deserto. E essa cratera foi formada depois que foi revelado que o Irineu a enganou sob o nome do Lord Anubis. Mas a única coisa que ele fala disso, ó, desperdício, porque isso aqui deveria ter um valor artístico muito grande, né? Enquanto o velho pergunta se ele não está com medo dos seres superiores. Mas não precisa ter medo, porque esse ainda nem é o andar 50.
Então eles entraram e foram até a sala dos deuses egípcios, e lá ele já estava pé da vida perguntando como ele ousa aparecer aqui. Daí o Anubis veio chutar o Irineu, mas o velho parou ele, porque esse é o seu convidado. Ou ele ousaria desafiar as leis da torre na frente dele. E assim, enquanto o outro ria, o Anubis teve que sentar caladinho. E como o Anubis não pode matar diretamente, ele fará isso seguindo as leis da torre. E por isso ele invocou um entregador da morte, o guerreiro mais forte que pode ser invocado contra um jogador no 6º andar. E nos pensamentos do velho, o Irineu não podia derrotar um bicho desses atualmente. E o próprio Anubis já vem falando que se ele durar 5 segundos com seu guerreiro, ele deixa que ele escolha um dos tesouros do templo. E como é só segundos, o Irineu abriu a loja rapidão, comprou sangue real por 2 milhões. Foi quase o dinheiro todo, só sobrou 1.242. Então ele ativou a bênção das estrelas e o sangue real foi concluído. E desse jeito ele aceitou o duelo. E na mesma hora que aceitou, já ativou os pachos do demônio e passou voando na cabeça do maluco. E com um choque extremo de atributos, o efeito foi fatal, aumentando o dano em 1500%. E assim mal começou e o guerreiro do Anubis já foi de valas. Enquanto eles estavam tudo de boca aberta, porque um mero humano derrotou um guerreiro do andar 6. E ele ali já pensando no que vai escolher desses tesouros. Mas o Anubis sem vergonha veio falando que atacar logo após aceitar não é justo. Só que o deus do sol, Horus, fala que essa promessa foi feita por ele, ou ele está pensando em desafiar as regras da torre. E assim o Anubis saiu emburrado e o deus do sol foi levar o Irineu até os tesouros. Mas antes dele se atirar para pegar o tesouro, o Horus fala que tem certeza que ele escalará até esse andar no futuro. E por isso ele faz a proposta do Irineu se tornar um residente que rege esse andar, ao escolher um dos deuses. Porque se ele fizer isso, ele receberá um poder muito valioso. E vendo isso, o velho ficou até surpreso, porque ele está oferecendo uma seleção de poder que só pode ser feita uma vez. Então o Irineu realmente vai acabar recebendo a benção de uma divindade, pelo menos é o que ele pensou. Só que ao contrário de tudo, o Irineu só mandou um que não precisa, porque ele está indo para um lugar acima desse andar. Então não faz sentido ele receber ajuda daqui. E ele também vai escolher aquilo ali como presente. Daí depois de tudo, o Horus chegou falando pro Anubis que o seu temperamento sempre será a sua ruína. E também aquele humano que veio pegou o ovo preto antigo. E por isso ele só tem uma certeza. Dependendo do que ele faça com o ovo, uma calamidade pode cair sobre os humanos. E agora fomos lá no Irineu. E a Alice está perguntando por que ele escolheu uma coisa dessas. Já que se isso for chocado de maneira errada, pode dar muita bosta. E digamos que dê merda, onde ela vai fazer as suas compras, porque isso pode explodir a cidade inteira. Daí o Irineu só mandou a reclamona pra dentro do anel, porque agora é hora de se concentrar pra valer nesse ovo. Só que o que tem aqui no nosso Kinder Ovo Surpresa Negro, a gente vai ver no próximo vídeo, né, gurizada? Então se tá curtindo os vídeos do Irinoso, já deixa o like aí embaixo, se inscreve aqui, bora bater 30k esse mês, que isso? E se vocês querem a continuação, né, já sabe, 3.500 likes aí embaixo, bora já próxima parte. Mas é isso, a parte 3 do nosso Irinoso copiador de habilidades vai ficando por aqui.